Olá, amiguinho, como vai? Tchanana. A nossa amizade nunca sai. Tchanana. Como vai? Me diz aí, como você está? Coloca aqui nos comentários se tá tudo bem com você, porque eu quero saber se tá. Eu tô muito feliz hoje porque nós estamos indo para o nosso 15º capítulo do livro de Mateus. Gente, que maravilhoso saber que nós estamos estudando e que tá dando certo, que isso tá realmente dando resultado. Tem muita gente lá nas redes sociais que me marca, mostrando as Bíblias gordinhas, mostrando os nossos estudos, falando o quanto isso tem modificado a vida delas. Isso me deixa muito feliz. E eu tô aqui para isso, tá bom? Para te ajudar, pra gente estudar junto. Uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia Figueira. Eu não sei se eu podia falar, mas eu já dei um spoiler aqui. É a Bíblia que eu chamo de Bíblia Figueira. Vocês não vão ver a capa, vocês não sabem como ela vai ser, mas ela tem muito a ver com a minha história e muito a ver com histórias que a gente vai contar para vocês aqui no nosso próximo estudo, que é o livro de João. Mas até lá, fica calmo, relaxa, senta, pega seus lápis e suas canetas, porque a gente vai fazer anotações, tá? Então é o seguinte, ó, por enquanto a gente só tem isso aqui para você. Uma grande interrogação nessa capa. Mas como ela é uma Bíblia muito incrível, eu já vou ir estudando com vocês através delas. Vocês já viram que faz algumas aulas que a gente já está estudando com essa Bíblia, e vocês viram o quanto isso nos ajuda, né? A gente tem aqui anotações maravilhosas de estudo, a gente também tem espaço para o desenho, a gente tem espaço para anotação, a gente consegue colocar os post-its sem nos atrapalhar, ó, a gente consegue movimentar ele bem. Esse post-it pequenininho é tudo para mim. Quando eu quero deixar uma frase mais destacada, ele cabe exatamente no tamanho aqui, ó, dessa parte de anotações. Então, gente, eu pensei essa Bíblia especialmente para você. A gente viu diversos e diversos tipos, mas essa daqui tem sido muito incrível e muito especial. Primeiro, porque ela se conecta com o que eu já ensinei para vocês lá na CBG. E tem uma novidade muito legal para vocês em agosto da CBG, então acalma aí o coração que vai dar tudo certo. Então, uma das coisas que a gente fazia lá na CBG era marcar todas as falas de Jesus em vermelho. E aqui ela já vem marcada. Então, isso te auxilia no estudo de uma forma incrível. É muito, muito bom. Olha como fica maravilhosa. Além disso, ela tem uma letra grande. Então, o que que isso ajuda? Na sua leitura. Então, você pode emprestar sua Bíblia para sua avó, para o seu avô, para sua mãe, que já estão usando óculos. Eles vão entender qualquer coisa. Porque eu tinha uma outra ali que a letra era bem pequenininha. Isso daqui faz uma grande diferença, tá? Outra coisa muito legal é que essa Bíblia aqui é uma NVI. Brenda, mas o que isso significa? Isso significa que é a nova versão internacional. Gente, a NVI, ela é super fácil de entender e vocês sabem disso porque a gente lê ela aqui com vocês nos estudos. Então, essa Bíblia aqui é muito legal e eu espero de verdade que quando ela chegar na sua casa, você ame tanto quanto eu amo essa daqui que eu tô usando. Cat, eu vou deixar uma Bíblia dessa daqui no meu casamento, e daí os espaços das anotações eu vou pedir pro povo escrever as dedicatórias, marcar o versinho. Aí você já tem que estudar essa Bíblia para você escolher um versinho. A Cat tá aqui sorrindo, ela é minha madrinha, por isso que eu tô falando essas coisas. Ela nem sabia, mas agora eu tô contando, vocês também sabem. Gente, vamos estudar? Vamos lá? Hoje nós temos algumas coisas. São 3 pontos, a gente vai fazer as anotações direto na Bíblia. Então eu já ensinei vocês, se vocês quiserem fazer assim, ó, em papel, se vocês quiserem usar post-it, fiquem à vontade. Fazer aquele esquema de colocar o papelzinho grudado na Bíblia, já te ensinei também. Volta um pouquinho nos outros vídeos que você vai ver como que faz, tá bom? Mas hoje eu quero ser rápida, simples, direta e usar essa Bíblia que é maravilhosa, tá certo? Vamos lá então? Queridos, vamos orar. Todas as vezes que a gente está falando sobre Bíblia, sobre estudo da Bíblia, nós precisamos orar pedindo para que o Espírito Santo se manifeste aqui. E para que o que a gente vai falar aqui não seja a Brenda falando, mas que seja o Espírito Santo me usando, tá bom? Então vamos lá, feche seus olhos e nós vamos orar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada por mais esse dia. Obrigada porque o Senhor tem sido incrível, maravilhoso conosco. Nós já estamos no 15º estudo e o Senhor tem muito mais para nos ensinar através dos próximos conteúdos que nós vamos aprender. Pai, que hoje
nós possamos retirar tudo que é necessário nas palavras de hoje. É isso que eu te peço e desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Temos 3 tópicos de novo. Na live anterior, na última aula que vocês viram, foi exatamente isso. 3 tópicos, terminava o capítulo, fechou, pronto, vamos para o próximo. E hoje é a mesma coisa, então a gente fecha mais um capítulo com esses 3 estudos, e o próximo estudo já está interligado com o estudo de hoje. Então é meio que um parte 1, parte 2 desse capítulo 15 e 16. Então tem que ficar para a próxima aula também, tá bom? Beleza? E depois a gente vai chegar no 17, que é o capítulo que eu amo. É o meu favorito de todos. Vocês vão amar. Mas vamos lá, vamos para o 15, que é o que a gente tem aqui agora. Tradição judaica. O que acontece, gente? Vou pegar aqui minha caneta e você pode anotar ela com essa caneta aqui. Eu gosto muito porque ela é uma pontinha bem fininha. Vocês estão vendo? Ó, bem fininha mesmo. E a letra fica... Eu sinto que a letra fica mais bonitinha quando tá assim. Tá bom? Então, o que acontece? Eu quero colocar aqui, nesse post-it, que eu vou fazer uma seta para cá para cima, porque as anotações do outro estudo elas vão ficar anotadas com clipes aqui. E eu quero tentar fazer uma dinâmica com os 3 temas daqui e daí discorrendo neles, tá bom? Então, o primeiro que eu vou colocar é Jesus e a tradição judaica. Tá, então eu quero uma canetinha. Ah, não, vou fazer com essa daqui mesmo. Eu vou colocar Jesus bem lindo. Aqui, ó. Vocês estão me enxergando, né? Jesus. E daí eu quero fazer um versus. Ah, eu tenho uma caneta... Essas canetas aqui, gente, são as canetas mais baratinhas do mercado. E eu amo elas. Não sei porquê, mas eu amo muito. Eu acho que ela fica mais bonita quando... Eu tenho a de lettering e eu uso essa daqui. Enfim. Versus a tradição. Aí, tradição, eu vou fazer assim, ó. Uma letra mais... Sabe? Tipo... Como se fosse... Séria. Com... Vozes da minha cabeça, gente. Não me julga. É as coisas que eu penso na hora. Aqui tem que ter uma sardinha também. Aqui também. E daí assim também. Versus a tradição. Ó, ficou assim. Esse é o nosso subtítulo daqui. Eu vou colocar aqui e daí eu vou fazer as setinhas puxando com os comentários aqui. Tá bom? Mas vamos ler? Vamos lá. Alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: quem está falando? Vamos para a nossa marcação de novo aqui do nosso color code. Como vocês já sabem, eu sempre acho que quando alguém é mal, eu pinto de roxo. Por quê? Porque os personagens da Disney têm essa cor aqui quando eles são vilões. E para mim os fariseus são vilões. Na história da Bíblia. Que eles não acreditam em Jesus. Talvez não tenha nada a ver, que alguns tenham se convertido. Mas, enfim, é o que eu penso. Então, a gente vai pintar de roxo. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Calma aí. Vamos lá. Vamos fazer uma anotação aqui bem interessante. Por que que eles estão falando sobre isso? Porque a tradição de lavar a mão, ela vai muito além do que a gente entende hoje sobre higiene. Para eles, a tradição era também sobre higiene, mas principalmente sobre pureza. Então, olha o que diz aqui. Vem aqui comigo para a Bíblia. Diz assim, ó. Por que que eles lavavam as mãos, né? Porque lavar as mãos... Aí você anota aí com a letra que você achar melhor, tá? Lavar as mãos para os fariseus é uma metáfora para limpar pecados.
Tipo, é como se eles se purificassem todas as vezes. Meio que como se fosse um rebatismo, assim. E eles criam, gente. Ó. Eles acreditavam. Se você não estiver enxergando, eu tô aqui falando pra vocês, tá? Acreditavam que comer sem esse ritual os tornava impuros. E Jesus vai explicar tudo agora. Vocês vão ver, gente, sério. É muito bom quando a gente tem essas explicações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caixinha. Na verdade, eu gosto muito de pintar por cima assim, para dar uma corzinha na anotação. Não sei se você gosta, mas eu acho que dá um chance, assim, sabe? E como é uma explicação da tradição, eu tô mantendo na mesma cor que a dos fariseus. Tá bom? Deu para ver aqui? Deu, né? Bem tranquilo. Tá aqui a nossa anotação. Você pode anotar num post-it também, não tem problema. Jesus respondeu. E aí a gente vem pro vermelho, aqui já tá pintado de vermelho, mas a gente vai destacar. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou mãe, qualquer ajuda que eu poderia te dar já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas. Gente, Jesus não brinca em serviço para falar sobre as coisas, né? Na minha família, quando a gente fala as coisas assim, a gente se chama de bocudinho. Jesus foi muito bocudinho aqui, porque ele apresentou a verdade de uma forma muito simples e muito clara. O que acontecia aqui era o que eles chamavam de corban. O que isso significa? Eles meio que retiravam a responsabilidade deles de cuidar dos pais, dando uma oferta ao templo. Então, tipo assim, eu dei a minha oferta lá no templo XXX. E daí, quando os pais ficavam doentes e eles tinham que levar para casa, ter os auxílios, ou quando uma mãe ficava viúva e ela tinha que trazer para casa, para perto, então eles falavam: ai, não, eu já entreguei a minha oferta, eu já dei o meu jeito. E daí, o que acontecia? Essas pessoas entendiam, então, que elas estavam eximidas, ou seja, não tinham mais a necessidade dessa responsabilidade. Só que Deus nunca falou sobre isso. Isso foi algo que foi criado pelo homem e não faz sentido algum. Porque não é ajudando a igreja que você vai ser salvo ou que você vai honrar o seu pai e sua mãe. Honrar o seu pai e sua mãe vai ser no momento de dificuldade. E não só assim, pai e mãe, eu não vou desobedecer vocês agora enquanto estou sob a sua tutela. É pro resto da vida. Então você consegue compreender o quanto era desconexo uma coisa com a outra, o quanto isso não fazia sentido. Bom, mas é isso que Jesus vem e quebra, né, aqui com essas coisas. E eles dizem, e é assim, no versículo 8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele quis dizer? Vocês estão aí falando sobre lei, sobre tradição, sobre pureza, mas na verdade vocês estão sendo impuros pelas atitudes que vocês têm. E quantas vezes a gente vê as pessoas dentro da igreja sendo, não literalmente deixando os pais, né, para fora ou não o aceitando, mas não os ouvindo, não seguindo os conselhos que eles dão. Talvez esse sofrimento todo com esse namorado que te deu um grande pé na bunda, eu não sei para que eu tô falando, eu não sei se você que tá vendo aqui essa live precisa ouvir isso, mas é o que tá vindo aqui. Eu não sei se esse namorado que te deu um pé na bunda ou esse namorado que você precisou largar porque te traiu ou fez algo que não estava dentro do relacionamento correto, eu não sei se, por acaso, se você tivesse ouvido a sua família, você teria vivido isso. Eu
passei exatamente por uma situação dessas. Eu não ouvi minha família e depois eu descobri uma traição. Por quê? Porque quando a sua família fala algo, é porque eles já têm experiência. Eles já sabem. Então, honrar pai e mãe não é só cuidar quando eles estiverem velhinhos, mas é ouvi-los. Por mais que você não concorde, considerar a opinião deles. O que eu faço hoje, depois de ter vivido tudo isso? Eu já sou adulta, eu já moro sozinha, mas, por exemplo, quando eu fui ver um apartamento para alugar, eu liguei para minha família e falei: oi, tudo bom, gente? Olha esse apartamento aqui, ele tá em tal e tal bairro, o que vocês acham? O apartamento era maravilhoso. Era o apartamento que eu queria, mas que eu não consegui. Mas o que acontece? Acontece que eu queria a opinião deles, porque talvez eles poderiam ver, ó, Brenda, essa janela aqui tá virada para o lugar errado, então possivelmente não tem tanta corrente de ar. Que tal tu procurar um outro? O que isso significa? Uma pessoa que já tem experiência falando sobre algo que já viveu e me eximindo de viver isso. Entendeu? Então, por mais que as coisas sejam difíceis, vale a pena ouvir os nossos pais. E aqui continua. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam as regras ensinadas por homens. Porque Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entenda. Olha aqui, olha aqui. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. O que isso está significando? Que não importa porque o que acontece? Eles chegavam a coar a água para tomar, porque eles tinham medo de tomar com um insetinho que estava na água tipo, nossa, estou impuro agora, porque eu tomei um inseto sem querer. Ai, veio uma sujeirinha aqui, então estou impuro. Gente, questões de higiene e questões de extra-tradição são coisas diferentes. O que entra pela boca do homem o torna impuro, mas o que sai, isso o torna impuro. Isso daqui não exime você de seguir as leis alimentares que estão lá em Levíticos, tá? Isso daqui não está interligado com leis de alimento. O que interliga são as leis deles de lavarem as mãos antes de comer, que eram tradições e que tinham a ver com a pureza do que eles acreditavam na tradição. Jesus não está falando sobre leis aqui. Ele está falando sobre tradições, são coisas diferentes. Existem as leis, as tradições, os costumes. É tudo diferente uma coisa da outra. Então, tem muita gente que usa esse versículo para tipo, posso comer meu camarão, porque Jesus falou que o que entra pela boca torna o homem, não torna o homem impuro, mas o que sai é que o torna. Não. Aqui, Jesus estava falando sobre as tradições e blasfêmias que eles faziam, falando sobre as tradições que não eram bíblicas. O que é bíblico, o que já estava dentro das leis deles, reais e impostas por Deus, foram as leis de Levíticos. Isso não está sendo discutido. Entenda isso claramente. Mas então continua. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Vamos lá. Quando a gente fala sobre essa planta aqui, estou fazendo uma terrinha aqui e vou fazer uma florzinha também. Os meus desenhos são péssimos, vocês já sabem disso, mas eles são bem ilustrativos, eles nos ajudam a entender o que está acontecendo, qual é realmente a intenção que Jesus ele está colocando quando ele fala sobre essa parábola. O que acontece? Jesus está querendo dizer que se essa planta aqui, se ela não foi plantada e regada com a palavra de Deus, ela será arrancada, porque isso aqui é mentira. Tá dolorido hoje, né? Mas é isso mesmo que ele está querendo falar. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Toda mentira que é colocada como tradição, como lei, como costume, que não está colocado de acordo com aquilo que eu falei, de acordo com as leis que eu já tinha passado,
ela será arrancada. Essa pessoa vai ser arrancada, porque ela traz um peso para seguir a Deus, para seguir a Jesus. Não, você não pode usar calça. Aonde está falando isso na Bíblia? Não, você não pode raspar o sovaco. Aonde está falando isso na Bíblia? São tradições colocadas pelos homens. E quem falou isso para você é isso aqui que vai acontecer. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Dolorido, difícil, mas é importante. Ai, mas é algo que não está escrito. Não fica mais difícil? Não é um peso maior para você? Eu entendo que uma coisa é modéstia, uma coisa é escolha, outra coisa é imposição. Entende a diferença de uma coisa para outra? Elas sempre estão em linhas tênues. E por estar em linhas tênues, a gente acaba sendo cego e acaba não conseguindo ver. E daí é por isso que Jesus é maravilhoso, porque ele explica exatamente sobre isso depois. E é por isso que eu não ensino para vocês sobre religião. É por isso que eu ensino para vocês sobre Bíblia. E é por isso que a gente vai distribuir Bíblias para as pessoas. É por isso. É porque na Bíblia tem a verdade. E é através da verdade que nós seremos libertos. É isso que a Bíblia está falando. E é por isso, os nossos olhos serão abertos através da Bíblia. E aí Jesus vem e diz o quê? Olha aqui a segunda parte. Deixe-nos. Eles são guias cegos. Um cego conduzindo o outro, ambos caíram no buraco. Então, se por acaso eu sou cego e eu não estudo, eu não abro os meus olhos, eu não vou procurar a Cristo para descobrir as coisas, eu serei guiada por um guia cego. Vai saber quem está me guiando? Eu não sei. Eu preciso saber através da Bíblia. Então, eu vou começar a ir para os cultos agora estudando o que o cara está falando, abrindo os versículos que ele está me dizendo, indo atrás, me aprofundando, tendo raízes. Porque se você não tiver raízes, e essas raízes não forem plantadas por Cristo, se elas não crescerem com a seiva do Senhor, arrancada. É difícil. Mas essa simbolização aqui, dessa florzinha que talvez está bem mal desenhada, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Eu quero estar plantada em Cristo. Eu quero ser a boa semente, como a gente estudou anteriormente. Eu quero ser a boa terra, como diz as parábolas de Cristo. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Mesmo depois de ter falado isso, Pedro não entendeu. Será que vocês não conseguem entender? Perguntou. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde será expelido. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são as que tornam um homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Lendo até o final, o capítulo, o versículo, a perícope, você vai ver que não há como uma pessoa justificar comer comidas impuras com a tradição de lavar as mãos. Porque comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Jesus está sendo claro aqui. Então não vem com esse argumento para cima de mim. Não adianta. Beleza? Não tem como. Terminamos aqui e vemos várias doutrinas dentro disso. Então a gente conseguiu aprender muita coisa com uma perícope só. Tá muito rápido? Eu espero que não. Porque agora a gente vai entrar em uma outra parte que também é tão importante quanto. Hoje nós estamos vendo o porquê do propósito, Jesus revelando-se ao propósito, indo contra as tradições. Depois a gente vai ver também Jesus se mostrando a todos e depois o milagre com todos. Olha aqui como isso aqui é incrível. Vamos lá, outra coisa. Saindo daquele lugar, Jesus se retirou para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher. Então, sempre que tem uma mulher, eu pinto de rosa. Eu gosto. Uma mulher cananeia, lá natural dali,
Ó, então ela não fazia parte do povo de Deus, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Ela era cananeia. Ela tinha o conhecimento que a gente viu de explicações da genealogia de Jesus lá de Mateus, então ela deve ter ouvido muito sobre Jesus. E daí ela vem, o coloca com esse título e ainda pede para que ele faça um milagre para ela. Mas Jesus não lhe respondeu. Ele ficou em silêncio. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela ficou ali perturbando. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha. Faz milagre, minha filha, minha filha. E Jesus não estava falando com ela porque não era o momento ainda de Jesus se mostrar aos gentios. Por quê? Porque ele não tinha nem conseguido se mostrar àqueles que ele precisava, que eram as suas próprias ovelhas, as pessoas do povo de Israel. Ok, ele tinha feito alguns milagres, já tinha feito algumas viagens missionárias, mas não era o propósito dele completo de estar ali por essas pessoas. Mas ainda assim, Jesus não a expulsou. A gente vê na história que ele diz assim: oi, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele está falando: tudo bom? Então, nesse momento, eu não consigo te atender ainda. Aí, a mulher veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E daí aqui é uma coisa interessante. Por quê? Porque cachorro, o animal, eu preciso falar isso, é igual gentios. Peraí, gentios. Anota aí essa curiosidade. O que acontece? Quando um povo, ele, de certa forma, tem receio ou ele não gosta do outro, a gente tende, do ser humano, tá? A gente tende a associar essas pessoas a alguns símbolos que pra gente são inferiores. Ou seja, por exemplo, no Holocausto, contra os judeus, os alemães, eles chamavam os judeus de ratos. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque é uma forma de difamar, de diminuir, de retirar algumas características, ou então pegar algumas características e deturpar elas. Então, como alguns judeus tinham os narizes um pouco mais compridinhos, aí eles associavam os narizes mais compridinhos aos ratos. Então, chamavam os judeus de ratos, porque, enfim, eles eram sujos, impuros, eles tinham essa característica física e assim por diante. Isso acontece muito em diversas histórias, com animais que a gente considera que são, né, enfim. E isso acontecia com os judeus. Eles, às vezes, chamavam os gentios de cachorros. E Jesus, para não falar que ela era uma gentia, para não falar que ela era um povo que não poderia ter contato e que não queria contato, Jesus tem o cuidado de fazer como se fosse meio que uma piadinha, sabe? Sabe quando tu quer minimizar, tirar o gelo das coisas, quebrar aquele gelo? Jesus diz assim: não é certo tirar o pão dos meus filhinhos e dar para os cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Então, ela entende que há essa diferença entre um povo e outro, e mesmo assim ela diz: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ela pegou aquela associação que Jesus fez para minimizar a situação, e ela ainda assim diz: Jesus, por mais que a gente tenha essa diferença de povos, eu estou dizendo aqui que eu escutei sobre você, que eu acredito em você. E que por mais que o Senhor não possa fazer grandes milagres no meu povo, eu quero só uma fisguinha do que o Senhor pode entregar. Porque eu sei que o Senhor pode fazer muitas coisas. A única coisa que eu quero, a única migalhinha que eu quero que caia da mesa é a migalhinha do milagre para minha filha. Que mulher sábia. Primeiro, porque ela sabe
que se a gente buscar, se a gente pedir, nós teremos as nossas preces aceitas. Isso é maravilhoso. E é isso que acontece aqui. E Jesus responde: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a filha foi curada. Você consegue compreender o quanto isso aqui é maravilhoso? O quanto isso aqui é importante? E eu fico impressionada em como Jesus é cuidadoso com cada situação. E a gente lendo isso aqui, sem o contexto que a gente tem, a gente vai pensar: nossa, Jesus foi mal educado. Nossa, Jesus fez pouco dessa mulher. Pelo contrário, mesmo em meio ao povo dele, mesmo em meio aos discípulos que sabiam que ele não deveria estar falando com aquela mulher, que ele não deveria dar atenção para ela, que eles eram povos distintos, mesmo assim ele ouve, tem cuidado ao falar com ela e ainda assim faz um milagre. Maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E daí, se por acaso você viu a live anterior e se você não viu, eu te digo, pausa essa daqui, volta na live anterior e vê ela, porque lá tem a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui a gente vai ter a segunda. Então, se por acaso você não sabia que tinham 2 multiplicações, seja muito bem-vindo, tem 2. Eu também tinha descoberto faz pouco tempo, viu? Fica tranquilo que a gente tá nessa jornada da fé juntos. Eu sempre confundia a mesma coisa, achava que era tudo as mesmas coisas. Mas na verdade não. E a gente vem aqui para a segunda história, a terceira história e a segunda multiplicação. Jesus saiu dali e foi para a beira-mar da Galileia. Depois subiu, então Jesus saiu dali. Depois subiu a um monte e assentou-se. Uma grande multidão dirigiu-se a ele e levaram aleijados, cegos, mancos, mudos e outros e o colocaram aos seus pés e ele os curou. Queridos, calma aí. Vamos lá. Jesus subiu ao monte. Ele queria ficar sozinho. Ele queria dar um tempo. Ele tinha acabado de ouvir uma... Ó, vem comigo. Olha a viagem. Olha o que estava acontecendo. Jesus tinha acabado de perder seu primo. Aí Jesus foi lá, curou todo mundo, fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Aí os discípulos, ele queria ficar sozinho, orar um pouco. Aí os discípulos foram, entraram no barquinho. Aí beleza, eles estavam lá. Aí Jesus vai depois para encontrar eles. Aí eles acham que Jesus é um fantasma. Aí Pedro quer sair do barco, sai, afunda. Jesus tem que ajudar ele. Olha isso, olha como que Jesus estava cansado. Aí beleza, Jesus andou sobre as águas. Aí quando Jesus sai do barco, pum, fariseus para incomodar ele. Aí fala: ai, mas seus discípulos não lavam a mão, eles são impuros, por que tu faz isso? Aí Jesus vai lá, explica todo o contexto. Aí beleza, Jesus, beleza, acha que vai descansar. Não vai não. Vem uma gentia, pede um milagre, Jesus entrega o milagre. Quando ele vai para o monte para ficar sozinho, pum, todo mundo descobre e vai lá. Em que momento Jesus teve tempo para descansar e associar tudo o que estava acontecendo? Ele não teve. E ele não teve problema com isso. Ele foi, curou, e tá ali, ó. E colocaram aos seus pés e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados e os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus tinha sido reconhecido finalmente, depois de toda essa trajetória. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão da multidão. Faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Tu não fica indignado, não? Amiga, tu não fica indignada? Fica não? O que acabou de acontecer, mulher? Tinha acabado de acontecer a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Era a mesma situação. Ô povo burro! Eu ia fazer a mesma coisa, eu acho. De tão incrédula que nós somos. De tão... Olha, a gente é cabeçudo, viu?
Deus nos ama muito. Nossa, mas Ele ama. Amiga, a gente é burrinha às vezes. Nossa. Se eu fosse os discípulos, eu ia falar, é burro, é burro. Tá de sacanagem. Como assim? Jesus falou, e olha como Jesus é calmo. Ele vem e fala assim, ai, quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Já tá melhor, que da outra era 5. 7, responderam eles. E alguns peixinhos. O outro era 2, agora já são alguns. Alguns eu acho que é uns 10 ali. Se for sardinha é pouco, daí 10 não é muita coisa, né? Mas enfim, ele ordenou à multidão a se assentar no chão, então para descansar. Depois de tomar 7 pães e os peixes e dar graças, partiu e os entregou aos discípulos. Mesmo esquema, mesma coisa. Todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Antes tinham sido 12, agora eram 7. Gente, os simbolismos numéricos são muito importantes. Na última história, a gente tinha visto ali a questão dos 12 cestos, simbolizando as tribos de Judá, simbolizando os discípulos, simbolizando os tronos de Apocalipse, que serão 12 também, né? E agora a gente está vendo 7 cestos, 7 dias que foram que a nossa terra foi criada, e nos 7º dia Deus descansou. Agora são 7 cestos. Então, tem muitas coisas aludidas às histórias. Os símbolos são claros entre uma coisa e outra. E aqui são 7 agora. 7 pães, 7 cestos que sobraram, beleza? Para você ficar ligado aí. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para Magdã. Terminamos o nosso estudo do capítulo 15. O que a gente consegue refletir com tudo isso que aconteceu? O que a gente consegue? Queridos, os milagres podem sim acontecer repetidamente na sua vida. Mas nós precisamos reconhecer, nós precisamos pedir, nós precisamos entender. Você viu como as coisas elas funcionam de uma boa forma aqui? Como tudo tem propósito, como tudo funciona. Até a quantidade de cestos que sobra tem simbolismo com outras histórias que a gente já conhece da Bíblia. Nada é por acaso, nada. É tudo com propósito, tudo. E eu quero te dizer, qual tem sido o seu propósito? O que você tem feito? Porque, sinceramente, o meu propósito hoje tem sido falar para vocês, ensiná-los a estudar a palavra, ensiná-los a estar em contato com isso aqui, com a palavra de Deus, com a Bíblia, saber manusear isso aqui, saber estudar isso aqui, abrir e ter graça, ter vontade de ler a palavra e, nossa, como é incrível conseguir pensar por mim mesmo, não precisar ser guiada por ninguém. Claro que a igreja é importante, claro que eu preciso de um pastor, mas pelo menos eu não vou ser enganada por qualquer um. Hoje estão vendendo toalhinha ungida. Gente, pelo amor de Deus, aonde que isso é bíblico? Cegos sendo guiados por cegos, caindo no buraco. É bíblico. Não seja cego. Tenha suas raízes em Cristo. Se por acaso você quer mais ajuda, se você quer mais auxílio, entra lá no meu TikTok ou no meu Instagram e me segue. Lá a gente coloca conteúdos todos os dias que vão te auxiliar no estudo da palavra. E eu tô muito feliz por estar aqui te ajudando, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu não sei se essa aula foi muito curta, se eu fui muito brava, mas esse é o mood, gente. É assim que eu tô agora. Se você quer saber mais, se quer resumos guiados, se você quer os métodos que eu falei aqui, meio por cima, tudo aprofundado e com muito cuidado, e desenhos melhores que os meus, que a Cat é professora de desenho, aí você clica aqui no link abaixo da CBG e eu te espero lá. Um beijo, um abraço e tchau!